Gratidão por um Deus que cuida de nós. Gratidão por um Deus que nos libertou da prisão, do pecado e da morte, dando seu sangue por nós. Gratidão por um Deus que não nos comprou de graça, mas pela graça. Gratidão por um Deus que deu a si mesmo para que hoje nós possamos estar aqui. E falando sobre gratidão, hoje eu gostaria de falar da gratidão de Davi. Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulos 16 e 17, Davi, ele vai se mostrar um homem muito grato para Deus por tudo que Deus fez por ele também, né? Então, muito interessante que após ele trazerem a arca da presença para Jerusalém, ele entoa um cântico de louvor para Deus, ele coloca nas mãos de Asaf para entoar este cântico. E é muito interessante que ele fala muito nos versículos assim o seguinte: anunciem entre os povos o que Deus tem feito, falem para todos das suas maravilhas. Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. E é muito interessante quando Davi ele fala essas coisas, porque Deus fez muitas coisas por nós. E há pessoas que eram exatamente como vocês. E agora essas pessoas precisam ver o que Deus pode fazer. Essas pessoas precisam conhecer a Deus de uma maneira diferente. Percebam que há uma diferença entre ser testemunha e ser advogado. Advogado é aquele que defende, mas nós não precisamos ser advogados de Jesus. Ele é o nosso advogado. Nós temos que ser testemunha. Testemunha é aquele que relata sobre algo que viu. Então, uma ótima forma de você testemunhar Jesus é com sua vida. Então, fale para as pessoas o que Deus pode fazer. Fale da misericórdia, fale do amor de Deus. E Davi ele vai dizer o seguinte assim: deem graças a Deus, agradeçam a Deus, exultem o teu santo nome, alegre-se todos os que buscam o Senhor. Busque a Deus e a sua força, e busque Ele em todo o tempo. Busque a presença de Deus em todo o tempo, e você vai ter alegre, você vai ser enxertado na alegria que excede todo o entendimento humano. E ele vai dizer o seguinte, ele começa a falar um salmo aqui, né, capítulo 16, versículos do 7 até o versículo 36, é um salmo grande, que é dividido em estrofes, e aqui ele fala da aliança que Deus fez com Israel, como Deus ele fez essa aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e como essa aliança permanece, mostrando que a palavra de Deus ele é fiel. Uma promessa que ele fez há mais de 1000 anos continua, ele permanece fiel, Deus não muda. E é muito interessante nós vermos que há muitos casais por aí que, eu te amo, a gente vai ficar junto para sempre, dura meses. Mas o amor de Deus ele é eterno. As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. E aqui muito interessante, a partir do versículo 19, quando vocês eram poucos, vocês eram estrangeiros, vagavam de nação a outra, mas Deus impediu que fizessem mal a vocês. Percebam na história de José, na história de Daniel também, em muitas histórias que Deus às vezes deixa acontecer o vale, às vezes deixa acontecer a cova dos leões, mas o leão não te ataca, você não morre, Deus no vale é com você. Então perceba isso, tenha essa noção. No deserto não havia hospital, no deserto não havia médico, no deserto não havia cura, mas havia Deus, e Deus é o suficiente para quem nele espera, para quem nele confia. Então Davi ele continua falando aqui no Salmo, continua rendendo graças e honra para Deus, falando para todos proclamarem o santo nome de Deus, o quanto Deus é bom. Ele continue, busquem a Deus, busquem a Deus, busquem a Deus, porque Davi buscou, desde pequeno ele buscava a Deus, e Deus pôde estar com ele, ele sentiu a presença de Deus. Então imagine um mendigo, um morador de rua, quando ele encontra um saco de pão, ele não pega tudo para si, não, ele divide com as pessoas, porque ele sabe que as pessoas também precisam daquele pão. Paulo vai ter esse mesmo pensamento em Romanos: eu tenho essa obrigação de pregar o evangelho, porque senão eu não sei o que eu faria. Então entenda que não pregar o evangelho, não levar Jesus para as pessoas, é negar o remédio para quem está doente. Então nós precisamos levar Deus para as pessoas. Há muitas pessoas que não conhecem Deus da forma que você conhece. Há muitas pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, e você precisa ser a Bíblia que as pessoas vão ler. E no capítulo 17, percebam a humildade de Davi. Ele fala com Natã e diz assim, Natã, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora numa simples tenda. Sabe, a humildade dele: eu tenho minha casa, tenho a minha vida, enquanto as coisas de Deus estão lá no simples, no normal. Mas aí Deus, ele meio que dá uma correção em Davi. Deus diz assim: Davi, há muito tempo eu estou nesse simples.
Se eu quisesse estar no maior, eu estaria, eu não preciso disso, Davi. Mas Deus, ele vê que Davi tinha bons planos, tinha boas intenções para com Deus, mas perceba isso, até quando as suas intenções para com Deus são boas, você precisa saber se Deus, ele se agrada das suas intenções. Isso é muito interessante de nós vermos. Então, Deus, ele fala assim, ó, para Natã: Natã, vá a Davi e diga assim, ó, Davi, eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e escolhi para ser o líder de meu povo. Eu estive com você por onde você andou e agora eu vou tornar o teu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Vou providenciar a terra para o meu povo. Nações perversas não vão te oprimir. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Então, quando Davi ele ouviu isso, esse aqui é um dos motivos da gratidão de Davi. Quando ele ouviu isso, essas palavras de Deus, sabe, olha tudo que Deus fez por você, Davi. Não foi nada seu, não, foi eu que fiz tudo por você. Não porque você merece, mas porque você buscou, porque você quis. Então busque. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. E aí Davi ele vai entoar um cântico de gratidão, uma oração de gratidão. Está lá em Crônicas 17, a partir do versículo 16. E ele começa falando assim: quem sou eu, Senhor Deus? O que é minha família para que me trouxestes até aqui? É você se colocar no lugar de humildade. Quem sou eu perante a grandeza de Deus? E Deus me colocou até aqui. Percebam que a vida com Deus, você coloca 50 centavos e Deus coloca 1 bilhão de euros. É diferente. Deus, ele coloca muito, você só coloca um pouquinho, você só coloca o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento, e Deus faz tudo. Ele opera, ele capacita. E é amor. Entenda que nem sempre Deus vai te dar algo porque você obedece. Às vezes Deus vai te dar algo porque Ele te ama. Não se esqueça que Deus te ama. Deus, ele amou o mundo de uma maneira que deu o seu Filho para morrer no seu lugar por amor, para que agora você tenha vida. Então vá, este é o Evangelho, viva a partir disso. Saiba que agora você tem vida em Jesus. Saiba que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora você é livre. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, ele mesmo afirma: eu sou a verdade. Então agora você é livre. E Davi ele se coloca nessa posição: quem sou eu? E para o Senhor fazer tantas coisas por mim. E agora, como se não bastasse, disse que vai dar a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado ao Senhor? Percebam que Deus, ele dá mais do que a gente espera. Ele dá mais do que a gente quer. Às vezes você está lá. Percebam que às vezes você quer isso aqui de Deus, às vezes você acha que você merece isso daqui de Deus, mas Deus te dá isso. Às vezes você quer algo pouco, algo pequeno, porque você acha que você merece, mas Deus ele te dá muito mais, porque eu sei os planos que tenho para você, são planos de paz, são planos de vitória, são planos de bem, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem planejado. Deus tem o melhor para nós. Não à toa, nele somos mais do que vencedores. Continuando, ele diz assim, ó: que mais posso dizer sobre como me honraste? Tu sabes como o teu servo é. Por causa de teu servo, ó Senhor, de acordo com a tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e tornastes conhecidas. Então, aqui ele fala assim: você sabe como eu sou. Deus, ele sonda os nossos corações, ele nos conhece. Ele conhece o propósito do que a gente faz. Você pode fazer muito e o homem vai ver o que você faz. O homem vê o que você fala, mas Deus vê os seus sentimentos. Deus, ele nos conhece, ainda assim ele nos ama. A Bíblia diz que Jesus conhece a natureza humana, mas ainda assim ele nos amou, ainda assim ele nos perdoou. É graça e misericórdia, é um amor. Por isso que Paulo ele vai dizer em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1: suplico, irmãos, que pelas misericórdias de Deus entreguem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, de uma forma que Ele considera agradável. Este é o vosso culto racional. É pelas misericórdias de Deus, é por causa de tudo que Deus fez por você. Muitas das vezes nos perguntam por que você é um cristão, por que você lê a Bíblia, por que você ora, por que você vai à igreja. É em gratidão a tudo que Deus fez. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bonito, não é porque a gente merece, não. É graça e misericórdia, é gratidão para Deus. É você reconhecer tudo que Deus fez e faz por você e que vai fazer, e você render graças e louvor ao único Deus. E Davi desde cedo ele tinha essa percepção. Louvem toda a terra, deem graças todo o planeta, porque só existe um Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então leia a palavra, arrume essa cama e saia para ser Jesus para as pessoas.